Vamos lá para mais uma aula da SC900 aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Espero que vocês estejam gostando aí da nossa trilha SC900. É um conteúdo muito bacana. Ele é um conteúdo inicial mas que é muito útil e é muito preciso, né? Para quando você for continuar a seguir a sua linha, a sua trajetória dentro dos perfis de segurança da Microsoft. E hoje nós temos um tema muito bacana para conversar aqui, que é sobre o Defender for Cloud, tá? Esse que é uma componente muito utilizada. Algumas pessoas têm dúvidas de como que ele funciona até hoje, mas é uma ferramenta extremamente útil e importante dentro do teu ambiente. A gente vai falar sobre isso agora, como é que ele funciona, para que que ele serve, tá bom? Então deixa eu puxar aqui a minha apresentação com vocês. Cadê a ponteirinha aqui? Laser. Isso que eu quero. Vamos avançar aqui. Então hoje o nosso módulo 8 ele significa descrever as funcionalidades de gerenciamento ou gestão de segurança dentro do Azure, tá? E nós temos, basicamente, nós vimos muita coisa de network, né, na aula 7, e essa agora a gente vai falar sobre o Defender for Cloud. E o que que eu quero mostrar para vocês aqui, ou o que que eu quero que vocês entendam no decorrer dessa aula, tá bom, pessoal? O meu principal objetivo aqui é o seguinte: se vocês saírem daqui entendendo sobre o Defender for Cloud, eu vou ficar bem contente, porque esse é o intuito dessa aula, tá? Então vamos lá. De uma forma muito introdutória, falar sobre o Defender for Cloud. Ele é uma ferramenta, ele é uma solução do ambiente do Azure, né, do Azure, e ele me oferece um painel centralizado que vai monitorar, né, ele serve ali para estar monitorando a minha postura de segurança dentro do meu ambiente, com base em algumas coisas, algumas referências que a gente vai aprender aqui no decorrer dessa aula. Portanto, eh, estamos a falar de uma solução, de uma ferramenta que faz parte do ambiente Azure. Ele vai ter um painel centralizado ali dentro dele, onde ele vai me mostrar algumas informações, informações essas que vão ser utilizadas para a gente poder monitorar e melhorar a segurança dos nossos recursos na nuvem, tá? Quando eu falo recurso, eu estou falando máquina virtual, servidor de banco de dados, servidor de aplicacional, as minhas senhas, os meus servidores que fornecem outro tipo de serviço, não necessariamente um front-end ou um back-end, né? Não necessariamente, por exemplo, um IS ou um SQL, mas ele vai estar trazendo aí toda essa componente para a gente, tá? E quando a gente fala de postura de segurança, melhorar a minha postura de segurança significa melhorar o nível de segurança dentro do meu ambiente. Uma vez que isso é um processo contínuo, né, isso nunca acaba, você vai estar o tempo inteiro ali procurando e olhando e, né, fazendo a sua manutenção ali a partir dos seus analistas, dos seus engenheiros de segurança, analista de segurança, enfim, vai ter um time que vai estar focado sempre em estar olhando para isso, né, sempre com o ambiente muito atualizado, sem vulnerabilidades, com todos os recursos up to date, vamos assim chamar, né? E o Defender for Cloud, ele me traz, ele vai estar olhando para o meu ambiente, ele vai monitorar o meu ambiente e vai me trazer recomendações para que eu possa fazer. Essas recomendações, elas são justamente com base, como eu disse, em frameworks, com base em melhores práticas, com base no que a Microsoft conhece e te recomenda para ser feito, tá? Elas são classificadas em níveis, então vou ter ali um nível alto, um nível médio, um nível baixo, e esse nível de médio, baixo e alto, ele vai ser justamente o que que vai ajudar ele a classificar isso, ou por que que ele vai ter um nível alto, médio ou baixo. É justamente as possíveis vulnerabilidades ou, de fato, os erros, né, as vulnerabilidades, as falhas que eu tenho no meu ambiente, como, por exemplo, uma conta de pessoas externas da minha empresa que tem uma role ali ou tem uma permissão de leitura, mas que não deveria, porque nem sequer MFA essa conta tem, né? Então, assim, Marcos, mas é um, a gente está falando de um recurso que eu contratei.
é uma empresa terceirizada que está vindo aqui fazer um serviço comigo. Tá bom, então tu quer que ele tenha essa permissão, cara, pelo menos ativa o MFA na conta dele, porque estamos a falar de uma conta externa. Conta sem MFA, né, alguma questão com rede, alguma questão com criptografia dos dados, enfim, ele vai estar olhando para tudo isso, tá? E ele vai me trazer as recomendações, inclusive de forma detalhada, tá? Ele vai me dizer como é que eu corrijo isso. Olha, tá aqui, faz assim, next aqui, clica aqui, vai lá e tem mesmo toda uma receitinha de bolo ali. Vai estar todo passo a passo, ele vai me guiando. E além disso, é possível aplicar definições de políticas. A gente também vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente, que é justamente para monitorar a conformidade que eu vou ter dentro do meu ambiente, com base, por exemplo, em alguma norma, alguma normativa de segurança, por exemplo, a LGPD, a RGPD, o PCI, né? Alguma coisa assim do tipo. Agora, eu também tenho a opção de interligar isso com os próprios recursos, tá. Então, ou seja, o Defender for Cloud ele tá olhando para o meu ambiente e está me colocando situações. Mas eu posso ir falar: "Tá, tu tá me dizendo que eu não estou aqui muito bem na questão aplicacional, mas então eu quero que tu vá lá dentro dos servidores aplicacionais e olhe de fato como é que tá lá, com o que que tá acontecendo". Aí eu tenho, o que a gente vai chamar de serviços pagos adicionais dentro do Defender, como por exemplo, o Defender for Server, o Defender for SQL ou SQL, não sei como é que você prefere chamar, que são justamente ferramentas, ou a features, vamos assim dizer, que você vai habilitar e eh, vai te ajudar ali a olhar com mais detalhe sobre aqueles servidores, sobre aqueles bancos de dados, pode ser um Defender for Storage, por exemplo, para olhar, para as contas de armazenamento que eu vou ter, e obviamente isso vai ter um custo extra, porque você está habilitando uma feature dentro do Defender for Cloud, né, para que ele possa estar cobrindo ali uma superfície muito maior. Por outro lado, você vai ter ali um ambiente muito mais identificado, monitorado, e o ideal é que esteja com as potenciais vulnerabilidades mitigadas, né. Você está pagando por isso, é uma feature, não basta só pagar e ligar, tem que ter alguém ali por trás a poder ajustar tudo isso, tá. E um outro conceito que a gente vê também muito forte quando a gente fala do Defender for Cloud, é o que a gente vai chamar de security baselines, ou as baselines, né, as linhas base de segurança no Defender for Cloud. Isso está diretamente relacionado, pessoal, quando vocês ouvirem isso, está diretamente relacionado com a componente de conformidade, e quando eu falo conformidade, estou falando de conformidade regulatória, ou seja, tem alguma coisa, alguma normativa, alguma prática de segurança que está sendo adotada ali, então você tem essa questão das baselines, tá. Elas são baseadas, nas normas, né, de regulamento muito bem conhecido, amplamente aceito pelo mundo todo, por todas as entidades e tudo mais, como por exemplo o NIST, que é NIST, não sei se tem aqui nesse slide, não. Com base no NIST, por exemplo, que é uma sigla chamada de National Institute of Standards and Technology. Tem uma outra que é do Center of Internet Security, que é o CIS, né, não sei, talvez você já tenha ouvido falar esses nomes de NIST, CIS, né, são padrões abertos de normativas, de sugestões, de controles de segurança que você vai aplicando no seu ambiente, e é muito utilizado mundialmente, para essa questão de garantia de segurança dentro do ambiente, né, como uma normativa regulatória. E além disso, depois que você tem todas essas informações lá dentro do Defender, você consegue fazer um export dessas informações, né, fazer um relatório, vamos assim dizer, exportar isso, você pode tirar isso no padrão de CSV, que é o normal, né, e também você pode exportar isso em PDF, facilita demais a tua análise, as remediações que você pode ter, um problema que foi encontrado ali, você pode mitigar isso de uma maneira mais tranquila e corrigir as falhas aí que você tem dentro do seu ambiente e, consequentemente, melhorando a tua postura de segurança, ok? Respirar aqui, mas bom, isto que eu acabei de falar para vocês é uma introdução sobre o Defender for Cloud. E se você conseguiu entender tudo que eu disse para você, o resto agora vai ser só detalhes de detalhes, tá. Eu nem estava falando desse slide aqui, apesar dele estar aberto, eu não estava falando desse slide. Mas agora vamos seguir os slides oficiais da Microsoft,
para o curso de formação da SC900. Você que está se preparando aí para tirar o seu exame, este é o primeiro slide que você vai ver. E aqui, como ele disse, e aí eu vou pedir uma desculpa para vocês, tá bom? Ou melhor, não vou pedir desculpas, eu vou explicar de 2 maneiras para vocês. A primeira é, ah, eu tô mais acostumado a falar e ouvir os nomes em inglês, tá bom? Portanto, e eu confesso que fazia muito tempo que eu não olhava para esses slides, da Microsoft, e teve coisas que eu olhei para cá e falei assim: Que é isso aqui que eles estão falando que eu não faço ideia do que seja isso?". E depois eu fui perceber que é porque até mesmo na tradução, o negócio fica estranho, para mim, na minha cabeça. Então, por exemplo, aqui você está vendo, ó, Microsoft Defender para nuvem, seria o Defender for Cloud, né, e ele fala: "Uma CNAP significa plataforma de proteção de aplicativos nativos em nuvem". Espera aí que a minha foto está muito grande aqui para vocês, isso, assim. CNAP, que é uma plataforma de proteção de aplicativos nativos em nuvem. eh, com um conjunto de medidas e práticas de segurança projetadas para proteger aplicativos baseados em nuvens contra várias ameaças cibernéticas e vulnerabilidades. Tá correto, tá? Só que eu tô acostumado a ouvir o que a gente chama de CNAPP ou CNAPP, CNAPP, que é a sigla de Cloud Native Application Protection Platform. Então, se eu pegar o Cloud Native Application Protection Platform, e eu confesso para vocês que foi a primeira vez que eu vi isso. O nome em inglês é Cloud Native Application Protection Platform. Se eu pegar esse nome todo e abreviar, eu tenho, em inglês a gente pronuncia CNAPP ou CNAP. O que eles fizeram foi eles traduziram o nome. Então, Cloud Native tá aqui, ó, nativo de nuvem, Application Protection, proteção de aplicativos, plataforma. E eles também botaram a sigla traduzida, tá. Se isso aqui caísse na minha prova, por exemplo, eu não ia fazer a mínima ideia do que seja isso. Então, assim, eu tô fazendo questão de falar para vocês o nome em inglês, e aqui tá sendo mostrado o nome em português, porque eu não sei como é que você pretende fazer o seu exame, a sua prova, se você vai na língua inglesa, se você vai, avançar com a prova em português. Todas as pessoas que me pedem a opinião sobre isso, eu sempre falo: "Olha, se tu tiver confortável com a língua inglesa, faça no inglês. Se tu não tiver confortável com a língua inglesa e quiser fazer a prova no português, faça, mas dê um jeito de aprender os nomes em inglês, a se habituar a falar os nomes em inglês, a ler a plataforma em inglês, porque quando você cai num projeto, às vezes sua empresa é internacional, às vezes você quer ler uma documentação, tá ouvindo um vídeo de uma pessoa qualquer, dando uma explicação ali pelo YouTube, por exemplo, a pessoa não vai falar Senap, né, ele vai falar, ou melhor, a pessoa não vai falar, eh eh eh, ele não vai falar uma tradução em português, ele vai jogar o nome em português, tá. Portanto, fiquem com essas informações para vocês. GPSN, GPSN, aqui está colocando como gerenciamento de postura de segurança em nuvem, tá. O que que vem a ser isso? Eh, deixa eu só voltar aqui para colocar maior para vocês a tela, fica melhor. Teve algumas pessoas que estavam falando que às vezes o tamanho da tela ficava pequenininho, não dava para ir, tá. Então, só recapitulando, o QNAP é a plataforma de proteção de aplicativos nativos e nuvem, com um conjunto de medidas e práticas de segurança projetada para proteger os aplicativos baseada em nuvem contra ameaças cibernéticas e vulnerabilidades. Significa dizer o quê, pessoal? Lá atrás eu falei para vocês, olha, eh, o Defender for Cloud, ele foi feito para funcionar na nuvem, e ele vai servir para proteger as minhas aplicações e as minhas cargas de trabalho, né, os meus recursos que vão estar lá dentro. Um detalhe interessante é que o Defender for Cloud, ele funciona dentro do Azure, mas eu também consigo fazer ele ir falar com as minhas cargas de trabalho, com os meus workloads do AWS, da Google e também no meu ambiente on-premises. Então é uma plataforma multi-cloud e ainda pega parte do
do ambiente on-premises, tá bem? Isso é uma coisa que é uma diferença muito grande em relação aos concorrentes de mercado dele, tá bom? Ele não fica preso só no mundo do Azure. Daí ele tem algumas outras soluções, né, que está até pontuado aqui, ó, o GPSN, o CWPP e a parte do DevSecOps. O que que significa isso? São características que eu vou ter dentro do meu Defender for Cloud. É uma solução de operação de segurança de desenvolvimento, ou seja, essa componente de DevSecOps, isso aqui é uma abreviação de Dev, né, de desenvolvedor, developer, Sec de security e o Ops de operation. Então significa que você tem o DevOps, o seu time de DevOps, ou seja, ele está criando a parte operacional a partir de código, então a partir de um código de Terraform, por exemplo, ele está criando recursos dentro do Azure, e agora eu estou trazendo segurança neste processo, né, para dentro disso, ou seja, eu estou trazendo uma gestão de segurança no nível do código que está sendo desenvolvido dentro do meu ambiente, tá? E quando ele for correr isso para poder fazer o run, né, o deploy, que a gente vai dizer, que a gente vai chamar, eu já tenho segurança embutida ali dentro. E o Defender for Cloud, ele me ajuda justamente nesse processo de incorporar as boas práticas de segurança de forma antecipada, ou seja, aqui ainda no desenvolvimento do código, ali no meu time de dev, nesse caso no meu time de DevOps, né, eu trago isso aqui para cá e eu posso proteger o meu ambiente, nesse nível, no nível da gestão do código, no nível das pipelines, ele vai conseguir me fornecer insights, sobre a minha postura de segurança em cima dos meus códigos, em cima do meu time de DevOps, né, da toda a minha carga que está sendo construída ali, tá bem? Ah, isso de uma maneira muito unificada, porque vai estar tudo apresentando ali no meu portal do próprio Defender, tá? Ele é um serviço disponível com o Defender for Cloud e me ajuda bastante aqui neste sentido, tá bom? Outra coisa que eu tenho é o GPSN, e aí aqui, outra vez eu quero chamar a atenção de vocês. GPSN, ele está traduzindo como uma solução, gerenciamento de postura de segurança na nuvem. O termo em inglês para isso é CSPM, tá? E talvez você já tenha ouvido falar CSPM, que é a abreviação para Cloud Security Posture Management, tá? Então, CSPM é aqui ele está traduzindo para GSPM, tá bom? É justamente quando eu vou olhar para a segurança dos meus recursos locais e os meus recursos que vão estar na nuvem. Ou seja, eu preciso que tudo esteja com uma configuração adequada, eu preciso que tudo esteja o que a gente chama de by the book, né, de acordo com o que foi escrito para estar. E o CSPM ele vai utilizar ferramentas e serviços, então essa é a explicação para ele. Ele usa ferramentas e serviços dentro do meu ambiente da nuvem para monitorar os meus recursos de forma segura, para que os meus administradores possam sempre estar tomando ali uma decisão ou uma medida corretiva, sempre muito assertiva para proteger o meu ambiente, ok? E aí eu tenho aqui também a questão do CWPP, que é aqui ele colocou como uma plataforma de proteção de carga de trabalho na nuvem. Tá vendo o que eu falei para vocês, ó? Esse nome em inglês significa Cloud Workflow Protection Platform. Então, Cloud Workload Protection Platform. Então, tá aqui, ó, CWPP. Não tem por que traduzir a sigla. Ele traduziu o título, Plataforma de Proteção de Cargas de Trabalho de Nuvem, diferente da história do GPSN. Isso aqui me faz, às vezes, confusão na hora de traduzir as coisas, não me importo de traduzir o nome, só não mexe na sigla, que aí depois a minha cabeça fica toda confusa, ok? E quando a gente fala do CWPP, a gente está falando dos princípios proativos de segurança que exigem que eu implemente alguma coisa prática no meu ambiente, ou seja, essa alguma coisa eu estou falando de segurança, né? Para proteger as minhas cargas de trabalho contra ameaças, contra vulnerabilidades, contra riscos. E o CWP, agora eu vou deixar só como CWP, que é seria o Cloud Protection, Cloud Workflow Protection, ele apresenta recomendações específicas das minhas cargas de trabalho.
Ou seja, que tipo de controles de segurança que eu tenho que habilitar para proteger as minhas cargas de trabalho? Como é que isso aqui tem que ser feito? Como é que tudo vai estar funcionando? Porque eu preciso que o meu ambiente ele esteja livre de ameaças, ele esteja livre de qualquer vulnerabilidade que possa estar sendo que possa estar deixando a minha empresa exposta, certo? Então, basicamente é isso. Postura de segurança é quanto mais alto esse valor, melhor, eu vou estar seguro. Postura de segurança é como é que está o nível de segurança da minha empresa. Plataforma de proteção das cargas de trabalho é eu quero proteger os meus workloads. Então ele até coloca aqui, ó, proteção específica para servidores, para containers, para a parte de armazenamento, para a parte de banco de dados, ou, por exemplo, máquinas virtuais, a parte dos segredos e das chaves, que seria o meu Defender for Key Vault, tá? E a parte de segurança dos códigos, ou seja, talvez você já tenha ouvido falar num termo chamado de security by default, né, que é segurança por definição, ou seja, desde o início as coisas já estão nascendo muito bem seguras. E aí eu tenho aqui como descrever as políticas e iniciativas de segurança. Aí aqui isso é uma coisa muito bacana, pessoal, tá? Não é difícil de entender isso, e é uma coisa muito, muito bacana de se trabalhar com as iniciativas e políticas. Talvez você nunca ouviu falar de iniciativas e políticas, mas talvez você já tenha ouvido falar num termo chamado Azure Policy, tá? Ou seja, são as políticas do Azure. O que que significa isso? Políticas e iniciativas, basicamente a mesma coisa, a diferença é como é que você vai criar elas, tá? Mas a gente está falando basicamente da mesma coisa. E a minha ideia aqui é tentar simplificar isso para vocês. Eh, Quando eu falo de política, eu estou dizendo o seguinte, ó, a política dentro do Azure, ou o termo em inglês que é Azure Policy, é uma regra que eu vou criar sobre condições de segurança específicas que eu desejo controlar no meu ambiente. Tá? E aí é importante você saber que o Azure Policy, ele já tem coisas construídas, a Microsoft já me entrega políticas prontas, o que a gente chama de built-ins, foi a própria Microsoft que fez, mas ela também me permite criar as minhas próprias definições de políticas. E, por exemplo, imagina, ó, nessa imagem que a gente está tendo aqui, ele tem aqui embaixo assim, ó, NS, segurança de rede, blá, 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 blá. Imagina que você fala assim: "Ô Marcos, olha, aqui no meu ambiente, a gente chegou num acordo que é o seguinte: não é permitido criar máquinas virtuais sem uma identificação. Quando a gente fala identificação, aqui nesse caso eu estou me referindo às tags, né, ou seja, tem uma etiqueta. Toda máquina virtual que for criada dentro do ambiente de produção, ela tem que ter um nome, ela tem que na tag dela tem que constar o nome da máquina, o nome do departamento, quem que são as pessoas, quem que é a pessoa responsável por aquele centro de custo, em qual que é a região que ela está, que tipo de serviço que está rodando dentro dela. Então tem um conjunto de coisas que você vai falando. E aí tu fala assim: "Marcos, a gente definiu isso, só que quando chega na prática, cara, ninguém faz isso". Aí toda hora que a gente precisa resolver alguma coisa, chega lá, a máquina não tem tag, o servidor de banco de dados, ele não tá com os dados criptografados, aí a gente tem que ter um trabalhão para estar o tempo inteiro olhando para tudo dentro do ambiente para poder resolver. Aí é aí que nasce o Azure Policy. Você cria uma política dizendo: "Amigos, Nessa nesse tenant, nessa subscription, né, nessa subscrição aqui, que é subscrição de produção, ou seja, todos os recursos que estão aqui dentro são os recursos que estão em produção. Eu tenho uma outra subscription que é só para os serviços de desenvolvimento, mas nessa daqui de produção, você não pode criar. Na hora que você tentar criar uma máquina virtual e não colocar as tags, ele não vai deixar resolver. Na hora que você criar um SQL e não ter, os dados criptografados, ele não vai te deixar criar o recurso, ou seja, é como se fosse umas travas de segurança, vamos assim dizer, né, traduzindo. Então isso é o que a gente chama de Azure Policy, ok? E aí a Microsoft já te dá algumas prontas, que você pode usar até mesmo como modelo para criar as suas, ou você pode falar: "Não, eu vou criar uma minha aqui, porque, no meu caso, não tem nada aqui perto daquilo que eu queira, então eu vou criar uma customizada para mim", tá? E quando a gente fala de iniciativa de segurança, é só um conjunto de políticas, ou seja,
Eu criei uma política que diz que todo recurso tem que ter uma tag. Aí eu criei uma outra política que eu disse que todo recurso tem que ter os dados criptografados. Aí eu criei uma outra política, ou seja, eu criei 10 políticas lá dentro. Então eu junto tudo isso como se fosse um grupo e falo assim, ó, para essa subscription tem essa iniciativa, ou seja, tem esse grupo de 10 políticas para aplicar nela. Basicamente essa é a diferença, tá? Uma iniciativa é uma coleção de políticas, ou seja, uma coleção de Azure Policies, que estão agrupadas com um objetivo específico, para poder chegar numa meta específica. Basicamente, eu acho que eu posso resumir dessa maneira para vocês, tá? Que, no final do dia vai facilitar, vai simplificar a minha gestão dentro do meu ambiente e, logicamente, eu vou trazer um nível de controle muito mais alto para o meu ambiente. Obviamente, ou como resultado, eu vou ter uma melhor postura de segurança, porque as coisas estão sendo feitas ali de acordo com aquilo que foi escrito para ser feito, tá bom? E aí tem uma outra componente que é o Microsoft Cloud Security Benchmark, tá? Que é o MCSB. O que que vem a ser o Microsoft Cloud Security Benchmark, pessoal? O benchmark aqui nesse caso, ele está sendo um parâmetro de comparação, ou seja, eu tenho um conjunto de normativas, eu tenho um conjunto de sugestões que a Microsoft me entrega e fala assim: "Amigo, faça isso, tá? Eu te sugiro criar esse tipo de controle. Eu te sugiro, ter esse aqui, ó, toma aqui esse conjunto de diretrizes, que foi construídas por mim, pela Microsoft, né, para que você tenha segurança e conformidade dentro do teu ambiente, colocando em prática o que eu estou te dizendo que está escrito aqui nesse documento". Quando eu falo esse documento, eu estou me referindo a um benchmark. Quando eu falo de benchmark, eu estou me referindo a esse conjunto de normativas que foi escrita por alguém. Nesse caso, foi escrito pela Microsoft, por isso que ele chama Microsoft Cloud Security Benchmark, ok? E isso aqui a Microsoft não tirou da cabeça dela, ela foi olhando para outros frameworks que tinha no mercado, outros benchmarks, como por exemplo o NIST, como por exemplo o CIS, né? O CIS Benchmark, que eu falei para vocês aqui na nossa introdução, que é o Center for International Security, e no caso do NIST, que é o National Institute of Standards and Technology, a abreviação dele é NIST, e o foco deles dois é justamente essas referências, essas sugestões de controles que devem ser aplicados no ambiente. Então a Microsoft foi lá, olhou para esses dois, olhou para o que ela própria diz que são as normativas dela, as boas práticas dela. Aí eu não quero entrar muito a fundo aqui nesses 2 temas para não confundir a cabeça de vocês, mas a Microsoft tem uma coisa chamada CAF, que é o Cloud Adoption Framework, tem uma outra chamada Well Architect, então ela também se utiliza aí dessas bases dela, para chegar no que ela vai chamar de controle dela, ou Microsoft Cloud Security Benchmark, tá bem? E aqui nesse caso, esse o Microsoft Cloud Security Benchmark, ele é atribuído automaticamente, ou seja, você tem um tenant dentro do Azure, você está lá com seu subscription, você já tem um Defender for Cloud ali basicão funcionando, ou seja, o MCSB, vamos assim chamar, né, ele já está ativo ali funcionando para ti, já olhando as suas coisas, já pontuando, para tentar, te ajudar ali a ter uma postura de segurança melhor, tá bom? E ele vai estar o tempo inteiro avaliando o teu ambiente, dependendo do que você comprou ou não, né, se você colocou mais features ali dentro do Defender for Cloud ou não, o o Security Benchmark ele já está funcionando e avaliando o tempo inteiro, 24 horas, 7 dias por semana para ti, o tempo inteiro, justamente para poder tentar, mitigar ali as falhas e te deixar e te alertar, né, para o que precisa ser feito para corrigir, para que você possa ter uma postura de segurança cada vez mais alta. Nessa imagem que está mostrando aqui, pessoal, repare que ele mostra aqui, ó, Microsoft Cloud Security Benchmark, 48 de 59 controles, passaram no teste. E aqui quando eu venho no benchmark aqui, ó, ele me fala: "Olha, existe um benchmark aqui que está vermelhinho, ó, ou ele pode não estar habilitado, ele pode não estar funcionando, ele pode não estar completo na sua totalidade, ou seja, imagina que para cumprir esse requisito aqui, eu tenho que tacar 30 máquinas no meu parque de 200, então não são as 200,
mas tem 30 que precisa de atenção e precisa ser olhados para isso. Ela agrupa aqui, tá vendo? Eles são agrupados aqui por grupos. Esse NS aqui, ó, é justamente de Network Security, por isso que está aqui, segurança de rede. O IM é Identity Management, o PA é de Privileged Access. Então, ele vai agrupando aqui, fala dentro do Network Security, tem coisas aqui que você precisa fazer que não tá by the book com aquilo que eu acho que tem que ser, tá bom? E ele também serve para me comparar com outras referências de mercado e dizer se eu estou bem ou não, como por exemplo a ISO 27001, o PCI para quem é da indústria financeira, bancos, né, cartões e tudo mais. Então, tem outras aqui que eu posso estar olhando para me analisar e entendendo quais são as recomendações que eu tenho para ser feitas e, consequentemente, fazer elas, né, para não deixar isso aí, eh, essa exposição, essa brecha no mercado, tá? A nossa gestão de postura de segurança na nuvem, né, o meu Cloud Security Posture Management, o meu CSPM. Marcos, mas aqui tá GPSN, é aquilo que eu falei para vocês, né, o nome a sigla também foi traduzida. Isso aqui, pessoal, é a minha pontuação geral de segurança, tá? Então é um resumo, esse aqui é um recurso gráfico, visual que eu tenho, eh, e entenda isso como um dashboard, como um resumo que eu tenho dentro do meu ambiente que o Defender for Cloud está me entregando, onde ele me fala: "Ó, sua classificação de segurança é de 100%, eh, tem coisas aqui que tem que ser feitas", por exemplo, vulnerabilidades que têm que ser corrigidas, né, remediadas, 171 de 219. Na parte de gestão de acessos e permissões, 20 de 36. Aqui ele me dá o gráfico, né, de integridade dos meus recursos, como é que tudo está funcionando. Ele vai estar analisando tudo isso aqui e vai me dar as recomendações daquilo que eu tenho que fazer. Ou seja, é uma demonstração gráfica, e de forma resumida, que facilita demais na hora de eu tomar uma decisão e saber o que eu tenho que fazer, tá bom? Outra coisa, se a sua empresa, né, se eu tiver um ambiente multi-cloud, ou seja, eu tenho também recursos dentro do AWS, eu também tenho recursos lá dentro da Google, eu também tenho recursos no meu ambiente on-premises, essa componente da gestão de postura de segurança, ela consegue monitorar tudo isso de forma gratuita, tá? Esse recurso é um recurso básico, vamos assim dizer, do Defender for Cloud, e ele já vem habilitado automaticamente por default, por padrão, em qualquer assinatura ou conta que tenha um Defender for Cloud ali integrado a ele, né? Agora, por exemplo, ele vai me dar essa informação, porque o meu CSPM, né, essa questão da minha gestão de postura de segurança, dentro do que eu vou chamar de pacote básico, e se eu não estou em erro, pessoal, a Microsoft chama isso, deixa eu só ver se eu acho aqui, só para eu não falar o nome errado, mas se eu não estou em erro, a Microsoft chama isso de fundamentals, tá? São os recursos fundamentals. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Só para eu não falar alguma coisa para vocês e tá com o nome errado. Peço desculpas. Deixa eu só fazer uma pesquisa aqui muito rapidinho. Ó, tem aqui, ó, CSPM. É isso mesmo, ó, CSPM Foundation, ou o Fundamentos, né? E eu tenho o plano Defender for Cloud Security Posture Management, que é o CSPM, o plano opcional e pago para ele, que oferece mais recursos avançados dentro da postura de segurança. E aí aqui dentro, ó, eu estou na própria documentação da Microsoft, tá, pessoal? E aqui dentro ele me fala, ó, se você tiver no funcional, né, no recurso básico, fundamental aqui, isso tudo, ó, recomendação de segurança, inventário de ativos, classificação de segurança, exportação de dados, automatização, tudo está incluso. Aí aqui parou aqui. Se eu quiser, por exemplo, uma gestão da postura de segurança para a parte de IA, aí eu tenho que ter ele pago, tem que ter o Defender já pago aqui dentro, tá? E ele está disponível para Azure e para AWS. Então, até aqui eu estou dentro da parte gratuita. Daqui para baixo é só a partir do momento que eu pago, tá?
por exemplo, integração com ServiceNow, que é as ferramentas de TSM, né, de tickets que a gente chama, para poder fazer isso. A parte de gestão de permissões, a parte de mapeamento de código para nuvem, né, para o IAC, que é Infrastructure as a Code. Que mais? Priorização de risco, análise da trajetória do ataque, enfim, tudo isso aqui para baixo já está na versão paga, tá? Não tem como usar isso na versão gratuita. Mas, de novo, a versão paga é uma versão que é opcional, você paga se você preferir, se você quiser e achar melhor, e se fizer sentido para o teu ambiente, você ter eh, essa opção paga para poder estar trabalhando com ela e estar trazendo aí um pouco mais de segurança para o teu ambiente da maneira que você achar melhor, tá bom? Que mais? Que mais que nós temos aqui? Tá bom, o CWPP, que é a Plataforma de Proteção de Cargas de Trabalho na Nuvem. É o Cloud Workflow Protection Platform, tá? Esse aqui é um dos pilares de segurança que nós temos dentro do Defender for Cloud. E é o recurso que o Defender vai estar utilizando para proteger a minha carga de trabalho na nuvem, tá? Então, de novo, fazendo uma tradução aqui para vocês e tentando simplificar, deixa eu ver se eu tenho aqui o meu Defender aberto, o meu portal da Azure, desculpa. Tá aqui, ó, dentro do já estava até nele. Dentro do portal da Azure, tá bom? Então, eu acho que tá bom para vocês verem. Às vezes eu dou um zoom, fica grande demais. Às vezes eu não dou, fica pequeno demais. E tem algumas pessoas que falam, Marcos, tá pequeno, não dá para ver. Mas dentro do portal da Azure, pessoal, é só fazer uma pesquisa aqui em cima, por Defender, e você já vai aparecer para vocês aqui, ó, Defender for Cloud, ok? E aqui dentro, ó, como eu disse, eu tenho a minha descrição geral, tá vendo aqui a minha postura de segurança. Ele tá falando, ó, em Azure tá 97%, AWS e GCP não tem nada, verdade, porque eu não tenho nada no meu ambiente. Aqui eu tenho os meus alertas de segurança, meu inventário, por aí vai. Aqui eu tenho a opção de segurança, aqui ó, a guia de segurança da cloud, ok? Onde eu tenho a postura de segurança que a gente estava comentando. Então aqui ó, a minha postura de segurança está em 97%, as contas que eu tenho de assinatura aqui, como é que está o risco do meu ambiente e tudo mais, né? Tudo aqui ele está me mostrando. Depois eu tenho a questão da conformidade, que a gente também falou sobre isso, né? Em cima do security, né? Do Microsoft Cloud Security Benchmark. Então, onde ele me traz aqui, ó, Microsoft Security Benchmark, como é que eu tô? Tô mesmo muito mal. Então, se eu clicar aqui, ó, NS, segurança de rede, e ele vai abrir para mim e vai falar, ó, esse aqui tá ok, esse aqui não tá. Tu não tá protegendo os contas com o serviço de nuvem com controles de rede. Que mais? O que tá cinzenta é porque não se aplica. Gestão de identidade, acesso de privilégios, proteção de dados, a parte de registro e detecção de ameaças, tem coisas que eu tenho que fazer aqui que eu não fiz. E aí eu tenho aqui, ó, proteção da carga de trabalho. É exatamente isso que o slide atrás tá falar. Plataforma de proteção de carga de trabalho na nuvem, certo? Então, quando eu chego aqui, ó, se bem que eu não tenho, né? Nessa minha subscript aqui eu não tenho. Mas aqui seria se eu fosse ativar aqui o Microsoft Defender for Cloud, deixa eu ver se eu clicar aqui, ele não vai ativar. Ele me pergunta qual que é a subscription que eu quero ir, e aqui ele fala, olha os recursos que eu tenho. Então aqui eu estou indo mesmo a fundo, tá bem? Eu estou indo lá dentro do recurso, ou dos recursos que eu quero para estar habilitando o meu ambiente, falar, ó, eu quero o Defender for Cloud, o Defender for Cloud for Server. Então aí eu vou pagar $15 por servidor por mês, tá? Os valores, ó. Eu quero o Defender for Cloud para as meus application services, né, as minhas instâncias de serviço de aplicação. Eu quero ele para o SQL. Eu quero ele para o SQL que está instalado em computadores, né? Porque é diferente a versão do SQL. Eu quero ele para as minhas contas de armazenamento, ou seja, o Defender for Storage Account. Eu quero o Defender para o Cosmos DB, que é um outro tipo de database. Eu quero ele para containers ou para os meus contentores, né? Seriam os meus Kubernetes aqui. Eu quero ele para os meus cofres de chaves, seria o meu Key Vault, onde fica gravado ali as passwords, o certificado digital que eu vou estar utilizando depois. Eu quero o Defender for Cloud for
API Management ou para Resource Manager, e cada um desses tem um preço, ó. Esse aqui está gratuito por enquanto, mas eu acho que ele sempre vai ser gratuito mesmo, para os gestores de recursos, né? Para o Key Vault, para containers, e cada um que você vai vendo. Esse aqui é $7 por núcleo do container por mês. Então, tudo isso que vocês têm que estar de acordo. Ô, Marcos, mas espera aí, eu não entendi. Tu não disse que o Defender for Cloud ele é de graça? Sim, ele é de graça. Para a gente olhar aqui aquela questão das informações que ele me trouxe, né? A minha postura de segurança, as minhas conformidades regulares, a segurança, cadê aqui, ó, para dados, ou seja, na componente de dados, como é que eu estou protegido ou não estou, também na questão da multi-cloud, olha aqui em cima, ok? Para o meu gestor de firewall, ou seja, se eu tenho mais de um firewall ali, eu tenho o Firewall Manager para poder gerir todos eles. Para a minha segurança de DevOps, né, que no meu caso aqui eu não tenho um ambiente de DevOps habilitado, tá? Eu não tenho um GitHub aqui ativo, nem um Azure DevOps por aqui. Agora, se eu quiser falar assim, não, não, agora eu quero dentro do recurso, opa, aí eu vou ter que pagar licenciamento para isso, tá? Que era isso que a gente estava falando. Ok? Cadê meu PowerPoint aqui? Vamos voltar. Que é justamente esse slide. E as opções de segurança de desenvolvimento do SecOps. Bom, aí aqui é aquilo também que eu já tinha explicado para vocês, que é a componente de a gente ter segurança desde o início, segurança dentro do código, e ele vai justamente vai me dar essa visibilidade dentro dos códigos que tiverem, né, no meu ambiente, ele consegue falar, ó, você está com risco alto, médio ou baixo, essas aqui são as vulnerabilidades que você tem no código, né, no ASS, segredos expostos, ou seja, tem gente aí criando código e está colocando user e password aí de uma maneira errada. Então vai lá e tal. E aqui ele me fala, você está coberto porque o teu GitHub e o teu Azure DevOps estão conectados aqui dentro. Eu tenho 28 recomendações para te dizer, e dessas 28 recomendações, você tem, ó, 18 segredos expostos, e esse aqui é o gráfico geral do teu cenário, do seu ambiente. Ou seja, isso aqui é uma maneira de você proteger a tua infraestrutura desde lá da ponta, desde a hora que o código chegou para ser feito, e não só esperar que as coisas aconteçam para depois você descobrir, né, ou ficar sabendo por que que parou de funcionar, ok? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais essa aula. É um tema muito bacana. Tentem ler depois com calma sobre o Defender for Cloud. É uma ferramenta que eu aconselho vocês a consumirem o conteúdo dela, estar olhando, porque é extremamente importante, principalmente pelo fato de que ela não vive, ela nasceu dentro do Azure, mas ela tem a capacidade de olhar para outras clouds também, que acabam tendo empresas que normalmente trabalham com multi-cloud, normalmente elas estão com Azure e AWS, Azure e Google, ou Azure, Google e AWS. Portanto, tenham atenção a essa ferramenta para vocês, ela é muito bacana, tá? De novo, acho que, acho que acabei falando muita coisa aqui nessa aula que não sei se tudo isso é necessário para o seu exame, então não se assuste, não fique com medo, é o que eu sempre falo, né? Minha mania de ficar falando demais e contando as coisas, porque o meu objetivo é que realmente você aprenda e entenda. Não é que você passe na prova. Passar na prova mais fácil ou mais difícil, demorou foi de primeira ou foi de segunda, mas você passa, ok? Agora, não é passar na prova, é saber fazer, é sentar e falar, pode deixar aqui que eu consigo resolver isso. É isso que faz diferença para vocês no final do dia. E o meu objetivo é justamente esse, que vocês possam aprender e possam ter a capacidade de sentar e fazer o projeto que vocês têm, ok? Bom, então é isso, pessoal, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. De novo, se esse conteúdo foi útil, curta, compartilha, se inscreve, deixa seu comentário. Não deixe de se inscrever no canal, isso é muito importante para mim, tá bom? Conto com a ajuda de vocês, conto com o apoio de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.